Bom dia, pessoal! Benção estarmos aqui nessa segunda-feira para juntos iniciarmos essa nova semana. Aqui em Austin continua bastante frio, na verdade mais frio do que ontem. Sim, hoje está menos 7. Menos 7 graus. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, o dia de Martin Luther King Jr., que foi um homem fundamental no estabelecimento de uma cultura de paz e de justiça e de igualdade racial aqui nos Estados Unidos. Mesmo depois de ser declarado esse feriado por muitos anos e até décadas, ele não era celebrado em alguns estados, em algumas cidades. Só a partir do ano 2000 que de fato esse feriado começou a ser respeitado por todas as escolas, órgãos públicos e muitas empresas e igrejas, como a igreja na qual eu trabalho hoje está também com os escritórios fechados. E as assim, escolas, né? As crianças também estão em casa, eu estou em casa também. Sim, um dia de folga para relembrar a história, o legado desse homem, e nós queremos orar com você pela sua família, queremos meditar hoje com a leitura de 1 Reis 2, e assim vamos dar início a essa nova semana priorizando a palavra de Deus e orarmos juntos pelas nossas famílias. Amém. Então vamos orar pedindo para que Deus possa falar ao nosso coração através dessa história, essa transição do reinado de Davi para o seu filho Salomão, que Deus nos ensine muitos princípios e valores para nós, nossa família, e para nós também passarmos aos nossos filhos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa segunda-feira, e nós sabemos que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Fala conosco através dessa leitura, que a cada dia, Pai, que nós nos reunimos aqui com tantas pessoas queridas para meditar na tua palavra, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de nos ensinar, de nos ajudar a viver a vida que só o Senhor tem para nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O rei Davi sabia que de todos os seus filhos, Salomão, filho de Davi e Batseba, seria aquele que o substituiria como rei de Israel. Em 2 Samuel capítulo 7, assim como nós lemos também em Atos capítulo 7, no discurso do primeiro mártir Estevão, em 2 Samuel 7 está relatado quando o Senhor prometeu a Davi que Davi não construiria um templo, mas ele prepararia todos os suprimentos, e o seu filho Salomão, que governaria após ele, construiria um templo para o Senhor. E o Senhor prometeu que se os filhos de Davi permanecessem fiéis ao Senhor, como Davi foi fiel em buscar o propósito de Deus, em amar a Deus, amar a sua palavra, os seus propósitos, o Senhor daria a Davi um reino que jamais teria fim. E é lógico que esse filho Salomão aponta para o próprio Senhor Jesus, como aquele que reinaria eternamente e aquele que de fato construiria a casa de Deus, a igreja, a comunidade dos salvos em Jesus. Então, a partir de hoje nós vamos estar lendo um pouquinho sobre essa transição do governo, e a partir de hoje sobre o reinado do rei Salomão, com quem nós vamos aprender tanto. Começa dizendo assim então, 1 Reis capítulo 2. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Davi disse: estou pronto para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos nas leis de Moisés, na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Verso 7, Davi segue falando a seu filho Salomão: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita, de Beorim. Ele lançou terríveis maldições contra mim
no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão, e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Davi começou reinando apenas sobre a porção sul do povo de Israel, ali na região que era conhecida como Judá, 7 anos. E depois que ele se tornou rei sobre todo o Judá e Israel, mais 33 anos em Jerusalém, num total de 40 anos de governo. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Nós vamos ver como Salomão começou já o seu reinado aparando as arestas, cortando o mal pela raiz, inclusive obedecendo às orientações do seu pai e eliminando qualquer possibilidade de culpa, qualquer tipo de infidelidade no meio do seu governo. E é muito bonito como Davi afirma Salomão em relação à sua sabedoria. Sim. Mais de uma vez ele repete que Salomão era um homem sábio e iria saber o que fazer com essas pessoas que se faziam de amigos, mas eram inimigos e poderiam trazer danos e causar problemas no reino dele. Sim. Então diz assim, verso 13, 1 Reis 2, verso 13. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: você vem em paz? Ele respondeu: sim, e acrescentou: tenho algo a dizer. E ela disse: fale. Esse é Adonias, que havia se autodeclarado rei, como nós lemos ontem, ao invés de Salomão. E Adonias diz a Batseba, mãe de Salomão, o rei: você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Disse ela: fale. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para você, disse ela. Não deixe de me atender. E o rei respondeu: faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Abisag por mulher, a seu irmão Adonias. Essa sunamita Abisag era aquela mulher muito bela, uma jovem virgem que deram para cuidar de Davi, com quem Davi não teve relações sexuais, mas ela cuidou de Davi nos últimos anos da sua vida. O rei Salomão perguntou então à sua mãe: por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono do meu pai, Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor, que tinha sido dita em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias,
Ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vai matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe. Esse Joabe era o comandante do exército de Davi, que várias vezes ignorou e desobedeceu ordens de Davi, ainda que poupando a vida de Davi. Nós vemos que Joabe teve um propósito no sentido de liderar o exército de Davi, mas ele se provou repetidas vezes para Davi como uma pessoa desleal. Então Benaia diz a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre as dos seus descendentes para sempre, mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, pois sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. E seja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz jurar pelo nome do Senhor e o adverti: no dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: essa ordem é boa, te obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou: no seu coração você sabe o quanto você prejudicou meu pai, Davi. Agora o Senhor fez recair a sua maldade sobre a sua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Nós vemos que nos primeiros anos, 3 primeiros anos de seu governo, Salomão deixou bem claro o seu compromisso com a justiça. Quando ele executou esses homens, Joabe e outros homens que o haviam desobedecido e sido desleais ao seu filho, ao seu pai, na verdade, Davi, Salomão estava simplesmente cumprindo aquilo que a lei de Moisés ordenava. Quando uma pessoa matasse outra inocente, ela era merecedora de morte. Além disso, o próprio rei Davi havia orientado Salomão a tomar cuidado e tomar as medidas necessárias com aqueles homens. Então nós lemos nesse capítulo 2 de 1 Reis e vamos continuar com a leitura amanhã sobre como Salomão estabeleceu seu reino desde o princípio, baseado no compromisso com a palavra de Deus e com um governo de justiça. A Bíblia ensina que essa justiça, que vem somente pela fé, a justiça bíblica
A justiça na nossa vida real, a Bíblia ensina, ela é somente possível a partir de uma vida de fé em Deus. A justiça está associada à fé em Deus. E Salomão coloca essa justiça como base do seu trono para ter um governo, um reinado duradouro. Sim. Tudo isso, é lógico, vem como ensino do seu pai Davi. Como a Rafa disse, Davi reafirmou para Salomão a sua sabedoria. Davi reafirmou para Salomão o propósito de Deus, de que ele se tornaria rei, de que ele construiria o templo. Então nós aprendemos com esse texto que o propósito de Deus para as vidas dos nossos filhos vai se cumprir, em primeiro lugar, a partir da soberania de Deus, pelos planos, pelas promessas que Deus tem para os nossos filhos, mas também o nosso compromisso como pais, de orar pelos nossos filhos, de afirmarmos quem eles são, afirmarmos o propósito de Deus para as vidas deles. Sim. Como o próprio Salomão escreveu em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança, instrua, treine os seus filhos no caminho que ele deve seguir, e mesmo quando forem velhos, eles não se desviarão deles. Então nós, como pais, temos esse papel de afirmar o que nós sabemos que Deus tem para os nossos filhos, treiná-los no caminho correto, afirmá-los, orar por eles, e Deus, na sua soberania, vai concordar com as nossas palavras de instrução, com a nossa oração, e manifestar no futuro dos nossos filhos Amém. Tudo que Ele tem de melhor para eles. Sim. E eu vi ali que meu pai está ali junto com a gente, a Gisele, também a irmã Alejandra. E meu pai foi uma pessoa que sempre, até hoje, faz muito isso, né? O pai sempre me afirma muito, declarando as bênçãos, trazendo, abrindo a minha visão juntamente hoje em dia, né? Com o Tiago, os planos, os propósitos que Deus tem para nós como família. Mas eu digo que meu pai foi uma pessoa que sempre me afirmou muito, eu sou muito grata a isso. Muitas vezes acreditando mais em mim do que aquilo que eu acreditava. E Deus foi colocando esses caminhos, né? E um desses sonhos que desde pequenininha meu pai colocou no meu coração, me colocando na aula de inglês, era de estar aqui aprendendo mais, vivendo aqui nos Estados Unidos também. Então, muitas vezes Deus conta com a gente como pais, de estar declarando palavra de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes uma palavra fere tanto os nossos filhos, uma palavra que mostrando que nós não acreditamos, que eles não vão dar alguma coisa. Tantas vezes os pais, na hora do nervoso, declaram palavras que são ruins, palavras que são mostrando que o filho não é capaz de algo. Então eu encorajo cada um de nós que somos pais de pensarmos bem o que nós temos declarado sobre a vida dos nossos filhos, e que Deus nos dê muita sabedoria para que nós possamos alinhar os planos e os propósitos de Deus com aquilo que é sonho nosso também para a vida dos nossos filhos. Então que Deus possa nos dar esse alinhamento, Amém. né, meu amor, e que nós possamos, assim como Davi, que deu boas instruções a Salomão, que foi um bom exemplo para Salomão e afirmou que Salomão era esse homem sábio, Deus era aquele que cuidava do reino dele, que assim também seja, que nossa família seja uma família abençoada e que os nossos filhos também sejam prósperos, em nome assim de Jesus. Seja. Queremos então orar com você, pela sua família, pelos seus filhos, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, que nos ensina princípios para a nossa vida, para a nossa família. Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Todo conhecimento, sabedoria de que nós precisamos, nós recebemos da palavra do Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo a confirme em nossas mentes e em nossos corações. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, declaramos paz do Senhor e sabedoria revelada sobre essa família representada por essa pessoa que ora conosco. Oramos pelos seus filhos, pelas suas filhas, amém, por aqueles que têm os seus netos e netas também, pelas nossas famílias, e cada causa, cada pedido de oração que são agora apresentados ao Senhor, eu e a Rafa concordamos, pedindo que o Senhor traga para as nossas famílias e para os nossos filhos relacionamentos saudáveis, abra as portas necessárias, livra-nos, Pai, protege-nos de todos os males, e cumpre para conosco o Teu bom propósito, as promessas e os planos que o Senhor tem para nós no dia de hoje e no nosso futuro. Oramos pela Tua bênção sobre essa nova semana e dedicamos ao Senhor a nossa família e tudo que toma o nosso nome. Oramos com ações de graças e abençoamos essa pessoa que ora conosco e a sua família com a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então tenha um dia muito abençoado, sabendo que sempre em Jesus há novos recomeços, há esperança, há novidade de vida. E Ele sempre tem o melhor para nós. Deus os abençoe e nós amamos muito vocês.